Olá pessoal, essa é a aula de número 2 e nessa terceira videoaula nós vamos falar sobre o rotacional de um campo vetorial. Nós já discutimos a noção de divergente de um campo rotacional na última videoaula, né? Agora nós vamos estudar novo conceito que é o rotacional do campo, né? Para a gente exemplificar e desenvolver uma intuição do que isso significa, vamos imaginar um campo vetorial desenhado aqui no plano. Podemos pensar um desenho aqui no plano, né? Mas a gente pode estender esse resultado para um campo tridimensional facilmente. Então, em alguns pontos do espaço aqui eu vou desenhar o vetor correspondente ao campo vetorial, né? Nós podemos imaginar, inclusive, que esse campo vetorial aqui ele é um campo de forças, né? Cada setinha dessa daqui, cada vetor desse representa uma força que age em cada ponto do espaço. Mas percebam que nesse campo vetorial aqui, a força ela é mais intensa aqui na parte de cima, né? Por isso os vetores são maiores, o tamanho, o módulo desses vetores é maior. Já na parte de baixo ele é um pouco menor, embora todo mundo esteja apontando na mesma direção. Então o que significa isso do ponto de vista de rotação? Significa que se eu pegar um objeto, e aí eu vou desenhar aqui uma esfera, só para a gente exemplificar o que eu estou tentando dizer. Vamos pensar uma esfera aqui, né? E colocar essa esfera dentro do campo vetorial, essa esfera ela vai sofrer ação de forças de acordo com essas linhas de campo que estão desenhadas aqui, né? Em particular, deixa eu fazer uma cópia dessa esfera e desenhar ela separada aqui só para ajudar na visualização, né? Em particular, isso significa que vai existir uma força agindo aqui na parte de cima da esfera, né? Puxando ela aqui para o lado direito, de acordo com o campo vetorial. E tem também uma força agindo aqui na parte de baixo, conforme a gente consegue ver ali nas direções das linhas de campo, né? Mas o que acontece com o movimento dessa esfera? O que a gente pode dizer sobre ele? É lógico que, como tem duas forças apontando para a direita, a resultante dessas forças aqui vai ser uma força apontando na mesma direção. E, portanto, um movimento que pode ser observado vai ser o movimento de translação dessa esfera se deslocando na horizontal e para a direita, né? Mas eu não estou preocupado em olhar o movimento de translação nesse momento. Eu estou mais preocupado em olhar o movimento de rotação, né? O que eu posso dizer sobre a rotação desse objeto? Será que esse objeto ele vai rotacionar ou não vai rotacionar? Percebam que a aplicação de uma força a uma certa distância, né, do eixo de simetria, do eixo do centro de massa do objeto, vai fazer aparecer aqui um torque. E esse torque é um torque que tende a fazer a esfera girar nesse sentido, né? Já a aplicação dessa outra força aqui embaixo também vai fazer aparecer um torque que tende a fazer a esfera girar no sentido oposto. Porém, como a força de baixo ela é bem menos intensa do que a de cima, o torque resultante tende a fazer essa esfera aqui girar no sentido horário, nesse caso, né? Então, intuitivamente, quando existe uma força maior agindo na parte de cima e uma menor agindo na parte de baixo, conforme desenhado aqui, a tendência é de que esse movimento aqui desempenhe esse objeto desempenhe um movimento de rotação no sentido horário, conforme ilustrado, tá? Mas o que aconteceria se essas duas forças fossem iguais em termos de intensidade? Vamos pensar agora que tem duas forças com a mesma intensidade aqui, né? Nesse caso, cada uma das forças ia produzir um torque tentando fazer o objeto girar no sentido oposto uma da outra, mas como elas são iguais em intensidade, os torques iam se cancelar e nós não iríamos experienciar, né, nenhum movimento de rotação, somente um movimento de translação. Então, nesse caso aqui, não aconteceria a rotação do objeto. Então, a gente pode se perguntar o seguinte: dependendo da localização do lugar onde essa esfera aqui é colocada dentro do campo vetorial, a gente pode se perguntar se esse objeto vai rotacionar ou não. Então, embora esse desenho aqui seja um desenho no plano, né, um desenho bidimensional, nós podemos estender essa ideia para um campo tridimensional, um campo vetorial em 3 dimensões. Então, imagina que uma esfera tridimensional é imersa dentro de um campo vetorial tridimensional. Nesse caso, vão existir várias forças que estão agindo e atuando sobre esse objeto, né? E essas várias forças que vão agir em diferentes posições desse objeto podem tender a fazer o objeto a girar ou não. Só que agora, como o objeto ele está no espaço tridimensional, ele pode girar em diferentes direções. Ele pode rotacionar
em torno do eixo do x, em torno do eixo do y ou em torno do eixo z, né? Ou alguma combinação linear dessas três rotações. Então, quando nós nos perguntamos se um objeto ele vai girar, vai rotacionar ou não dentro de um campo vetorial, não basta responder se ele vai ou não rotacionar. Eu quero saber também em que direção que isso vai acontecer, né? Qual vai ser a direção do eixo de rotação nesse exemplo. Então a resposta que eu estou buscando aqui, ela deve ser dada por um vetor, porque um vetor é um objeto matemático que carrega essas informações de direção, sentido e intensidade, né? Então o que eu estou tentando responder pode ser respondido por meio de um vetor. Mas como que a gente calcula esse vetor? Que vetor é esse que diz para a gente se um objeto vai rotacionar ou não? Primeiro que, assim como no caso do divergente, né, nós não estamos interessados em saber se um objeto extenso ele tem essa propriedade de rotação ou não, mas sim se um determinado ponto ali dentro do campo vetorial ele tem a propriedade de rotacionar ou não rotacionar, né? Então eu quero fazer uma análise, na verdade, pontual. Eu quero fazer uma análise de uma coisa que depende de um ponto do espaço. E como que a gente obtém essa proeza, né? Eu posso pensar nesse exemplo que eu estou tentando descrever aqui para vocês, de um objeto extenso, mas no limite em que o tamanho desse objeto ele tende a zero. No limite em que o tamanho, o volume da esfera tende a zero, nós estamos nos reduzindo a olhar, na verdade, o que está acontecendo exato em cima de um ponto, né? E aí, a resposta que nós estamos buscando é sobre o rotacional do campo vetorial num determinado ponto do espaço. Então a operação que eu estou descrevendo, recebe um nome. Essa operação é o rotacional de um campo vetorial A, né? A gente escreve assim, rot de A, né? E essa operação ela pode ser obtida por meio da aplicação do operador diferencial del. Eu vou fazer a aplicação do operador diferencial del produto vetorial com o campo vetorial em questão. Perceba que de uma maneira similar ao caso do divergente, né, é uma aplicação do operador del sobre o campo vetorial. Só que essa aplicação é uma aplicação diferente da do divergente, porque no divergente nós usamos o produto escalar como aplicação. E aqui o produto é o produto vetorial, né? Nós sabemos que o produto vetorial de dois vetores dá como resultado um terceiro vetor. Então o resultado dessa conta aqui vai dar um vetor. E é isso mesmo que a gente esperava, né? Porque se eu estou interessado em saber sobre a rotação num determinado ponto, não basta saber se roda ou não roda, eu preciso saber também a direção e o sentido da rotação. Por isso é tão importante que o resultado disso aqui seja de fato um vetor. Então o ponto importante é como é que a gente calcula o rotacional de um campo vetorial, né? Dado um campo vetorial, como é que a gente faz essa conta aqui, né? É isso que a gente vai discutir. Mas antes, deixa eu só relembrar algumas questões aqui importantes sobre produto vetorial, né? Em 3 dimensões, nós podemos desenhar aqui os eixos habituais, né, que nós chamamos de x, y, z. Então vamos dizer que esse aqui é a direção y, essa aqui é a direção do eixo do x e essa aqui é a direção do eixo do z, que nós representamos pelos versores i, j, k. O produto vetorial de dois vetores, por exemplo, i e j, dá como resultado um terceiro vetor que é perpendicular ao plano que contém i e j, que nesse caso aqui vai ser o vetor k, né? Então o produto vetorial de i com j é k. Da mesma maneira, se eu fizer o produto vetorial de j com k, isso aqui dá um vetor perpendicular a j e a k, que só pode ser o vetor i, né? E se eu fizer o produto vetorial de k com i, k produto vetorial com i, isso dá como resultado o vetor j, tá? Mas perceba uma coisa importante aqui, o produto vetorial ele tem direção, o produto vetorial ele tem uma ordem que precisa ser seguida. Se eu fizer i produto vetorial com j, eu tenho um resultado, mas se eu fizer j produto vetorial com i, inverter a ordem dessa multiplicação, o resultado fica diferente, né? Na verdade o que acontece é simplesmente uma mudança no sinal, na orientação, né? Então se eu fizer j com i, j produto vetorial com i, isso aqui dá menos o vetor k, né? Da mesma maneira, se eu fizer k produto vetorial com j, isso aqui é menos o vetor i, né? E i produto vetorial com k, isso aqui é menos o vetor j, tá? Então algumas vezes o produto vetorial vai dar positivo, outras vezes negativo, né? Sempre que eu fizer o produto vetorial de dois versores, o resultado vai ser o outro versor que está faltando, né?
Mas em particular, se eu fizer o produto vetorial de I com I, ou de J com J, ou de K com K, o resultado vai ser sempre zero. Porque esses dois vetores aqui, eles nem determinam um plano, né? Então, o produto vetorial ele é diferente do produto escalar, né? O produto vetorial de dois vetores iguais e paralelos dá zero. Quando eles são ortogonais, então dá zero, né? Uma maneira de lembrar quando que vai aparecer o sinal de menos e quando que não vai aparecer o sinal de menos é a gente olhar o ordenamento da ciclicidade em que os versores I, J, K aparecem aqui nessa expressão. Então, quando a ordem que a gente encontrar for a ordem I, J, K, nessa ordem, I, depois J, depois K, é sempre o sinal positivo. Se por acaso for diferente, por exemplo, J, I e K, né, aí aparece o sinal negativo. Então, olha só, se a gente for percorrendo ciclicamente essas expressões, eu obtenho aqui, eu vou achar aqui nessa ordem, ó, I, depois o J, depois o K. Aqui também, ó, tem o I, aí eu começo de novo, J, depois o K. I, depois o J, depois o K. Então, I, J, K. Já do outro lado, nós temos o ordenamento oposto, né? Então, eu tenho aqui J, I e K. J, I e K. J, I e K. Então, esse é o ordenamento negativo, tá? Com essa tabelinha aqui, a gente consegue fazer o produto vetorial agora de outros vetores. Então, no final das contas, o que eu quero saber fazer é o rotacional de um campo vetorial A, né? Então, como que isso funciona? Bom, vamos fazer a seguinte conta. O vetor diferencial, o operador diferencial del, nós já sabemos como escrevê-lo, né? Eu sei que esse aqui é o vetor derivada parcial em relação a x, mais derivada parcial em relação a y, mais derivada parcial em relação a z, né? Isso na direção k. Aí eu vou fazer isso tudo aqui, produto vetorial com o vetor, com o campo A. Mas o campo A possui componentes que nós chamamos de AX, AY e AZ. Agora é uma questão de usar a propriedade distributiva, né? O primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro. Depois eu vou fazer o segundo com o primeiro, segundo com o segundo, segundo com o terceiro. E por fim, o terceiro com o primeiro, o terceiro com o segundo e o terceiro com o terceiro. Então, fazendo essas possibilidades todas de combinação, nós conseguimos calcular o produto vetorial. Mas percebam só, a primeira continha que eu vou fazer aqui vai aparecer aqui, ó. O operador diferencial de derivada parcial em relação a x da componente x do campo vetorial. Então, isso aqui vai ser... E os vetores correspondentes aqui são I e I, né? Então, aqui vai aparecer assim, ó. I, produto vetorial com I, que multiplica a derivada parcial de AX em relação a X. Mais, o próximo vai ser I, produto vetorial com J, da derivada parcial de AY em relação a X. E o próximo vai ser I, produto vetorial com K, da derivada da componente z em relação a x, né? Esses aqui são os que eu representei com a cor verde ali nos risquinhos, né? Então deixa eu colocar na cor apropriada para a gente não se perder. O próximo na conta vai ser os risquinhos amarelos. Então usando os risquinhos amarelos agora. Mais, continuar a conta aqui, ó. Mais, agora eu vou fazer j, produto vetorial com i, derivada em relação a y do AX, mais J, produto vetorial com J, derivada do AY em relação a Y, mais J, produto vetorial com K, derivada do AZ em relação a Y. Ótimo? Continuando. Agora são os risquinhos desenhados na cor laranjada. Então vai ser K, produto vetorial com I, derivada em relação a Z da componente X, mais K, produto vetorial com J, derivada em relação a Z da componente Y, mais K, produto vetorial com K, da componente Z em relação a Z. Então veja que tem um monte de termos aqui, né? Mas alguns deles a gente já consegue eliminar, né? Por exemplo, eu sei que I produto vetorial com I dá zero.
J produto vetorial com J dá 0. K produto vetorial com K dá 0. Então, 3 termos aqui já desaparecem, né? Esse termo aqui desaparece, esse termo desaparece, esse termo desaparece. Tá? Vamos colocar aqui ó, o resultado de cada produto vetorial. O que dá o produto vetorial de I e J? I com J dá como resultado K. O que dá o produto vetorial de I com K? I com K vai ser como resultado menos J, né, usando essa tabelinha aqui que está escrita aqui na outra transparência. Qual mais? J com I dá menos K. J com K agora. J com K dá como resultado o vetor I. K com I dá como resultado o vetor J. K com J dá como resultado menos I. E por fim, K com K que dá 0. Né? Então, cada um desses vetores aqui está apontando numa direção. Uns na direção X, outros na Y, outros na Z. Agora vamos organizar os termos, né, por direção. O que eu tenho na direção X aqui? Na direção X eu tenho esse vetor e tenho esse vetor, né, na direção Y, no caso. Que mais? O que eu tenho na direção Y? Na direção Y eu tenho esse vetor e tenho esse vetor. Desculpa, não é vetor, né? Essa componente e essa componente. E na direção Z eu tenho esta componente e esta componente. Então tem duas componentes por direção. Tá? Então vamos organizar esse resultado. Então vamos para outra transparência, porque já ficou muito poluído, né? Então o que eu posso escrever sobre esse produto vetorial? O resultado desse produto vetorial vai ser, na direção I eu tenho a seguinte coisa, a parênteses, vamos voltar aqui. Quem está na direção I? Eu tenho aqui, ó, derivada do AZ em relação a Y e tenho menos, ó, tem sinalzinho de menos aqui, menos a derivada do AY em relação a Z. Então é AZ em relação a Y em relação a Z. Então esse aqui é derivada do AZ em relação a Y menos a derivada do AY em relação a Z. O próximo é a componente que está na direção J. Né? Então isso aqui mais, né, a componente que está na direção J. A parênteses, vamos ver o que tem na direção J aqui. Na direção J nós temos este vetor e este. Né? Então aqui nós temos derivada do AX em relação a Z e menos a derivada do AZ em relação a X. Então AX em relação a Z menos AZ em relação a X. Então vou escrever aqui, ó, derivada do AX em relação a Z menos a derivada do AZ em relação a X. Mas o próximo termo agora é o termo que está na direção K. Então na direção K nós temos a seguinte coisa. Assim, direção K nós temos quem? Derivada do AY em relação a X menos a derivada do AX em relação a Y. Então AY em relação a X menos AX em relação a Y. Eu vou escrever derivada do AY em relação a X menos derivada do AX em relação a Y. Então, essa expressão aqui permite a gente calcular o rotacional de um campo vetorial. Né? Agora deixa eu tentar organizar aqui os termos só para ficar mais bem organizado. Pronto, organizei, ficou um pouquinho menor, né? Mas para caber todo mundo ali. Então, o rotacional pode ser calculado por meio dessa expressão. Ó. Envolve derivadas das componentes AX, AY e AZ do campo vetorial em relação às variáveis x, y e z. Né? Perceba uma coisa aqui. Ó. Na direção x, por exemplo, na direção do eixo y, não aparece derivada em relação a x, só aparece derivada em relação a y e em relação a z. E também não aparece o campo vetorial AX, só aparece o campo vetorial AY e AZ, ou melhor, as componentes Y e Z do campo vetorial. Né? Já na direção Y, acontece uma coisa parecida, né? Ó, não aparece derivada em relação a Y e nem aparece a componente Y do campo vetorial. E na direção Z, não aparece derivada em relação a Z, nem mesmo componentes Z do campo vetorial. Né? Então, a direção em consideração, ele leva em conta o que está acontecendo nas outras direções.
né? Tem uma maneira mais fácil de escrever isso daí? Existe uma notação, uma representação que a gente pode utilizar e que deixa essa conta aqui um pouco mais fácil? Tem. Isso aqui, na verdade, pode ser pensado como determinante de uma matriz 3x3. A gente pode escrever alternativamente a seguinte coisa, que o rotacional de um campo vetorial é dado por essa continha aqui que a gente pode fazer, ó, um determinante, onde aqui na primeira linha eu vou colocar os vetores I, J e K. Na segunda linha eu vou colocar os operadores diferenciais, AX, derivado em relação a x, derivado em relação a y, derivado em relação a z. E na terceira linha eu vou colocar as componentes do campo vetorial, ax, ay e az. Tá? Fazendo o cálculo desse determinante, a gente deve chegar exatamente no mesmo resultado que está escrito ali na linha de cima. Né? Só que isso aqui é uma maneira mais fácil de lembrar, né? Do que memorizar isso aqui é muito difícil. Então é mais fácil a gente lembrar como escrever aqui usando o determinante, né? Porque fica mais simples a anotação. Legal? Vamos fazer um exemplo para ajudar a fixar essa ideia? Então, eu quero saber calcular o rotacional de um campo vetorial num determinado ponto. Então, vamos inventar um campo vetorial aqui. Ó. Então, imagina o seguinte campo vetorial, que é uma função de x, y e z. Né? Eu não vou ficar escrevendo função de x, y e z, mas só dessa vez, só para a gente lembrar. É dado por essa continha, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy na direção y, mais xyz na direção j, mais x ao quadrado y mais z ao quadrado x na direção k. Então tem esse campo vetorial aí, né? E aí eu quero saber calcular o rotacional desse campo num determinado ponto do espaço. Em qual ponto? Vamos pegar aqui um ponto, ó, ponto de coordenadas -1, 0 e 2. Na verdade, quando eu quero calcular o rotacional nesse ponto, eu estou me perguntando o seguinte, será que exatamente em cima desse ponto aqui, se eu colocar um objeto ali, esse objeto ele tem a propriedade de rotacionar ou não? E se ele for rotacionar, em que direção vai ser o eixo de rotação e qual a intensidade dessa rotação, né? Então a gente pode responder essa pergunta fazendo o cálculo do rotacional. E aí eu vou aproveitar essa expressão aqui, que está calculada aqui em cima, né? Deixa eu copiar isso tudo. Eu vou pegar essa que já está mais expandida e vou fazer os cálculos aí necessários, né? Então antes de calcular o rotacional de fato, vamos precisar calcular um monte de derivada, né? Então eu vou calcular todas essas derivadas aqui embaixo para a gente já ter elas, né? Então eu vou precisar dessa daqui, ó, derivada do AZ em relação a Y. AZ é esse cara aqui, né? Componente Z. Melhor, deixa eu escrever quem que é AX, AY e AZ. O componente x é o x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy. A componente y é xyz. E a componente z é x ao quadrado z mais z ao quadrado x. Oh, desculpa, x ao quadrado y aqui mais z ao quadrado x. Né? E aí eu vou calcular as derivadas de acordo com as necessidades. Então vamos lá, o primeiro deles. Eu vou precisar calcular a derivada do ax em relação a... Eu vou precisar a derivada do ax em relação a y. Então, derivar isso aqui em relação a y, esse termo aqui dá zero, vai ficar 2y mais x. E eu vou precisar calcular também a derivada do ax em relação a z. Derivar isso aqui em relação a z dá zero, né? Porque não depende de z. Da mesma maneira, eu vou precisar calcular a derivada do ay em relação a x. Calculando o ay em relação a x, como que vai ficar isso? Deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui. Vou modificar os... Puxar isso aqui um pouquinho mais para cima. Aqui também. Opa.
Isso saiu um aqui, ó, a perninha do lado. Enfim. Vou puxar isso aqui um pouco mais para cima, porque eu não estou tendo espaço suficiente. Aqui também. Então, a derivada do AY em relação a x, quanto que dá isso? YZ. Né? E da mesma maneira, calcular a derivada do AY em relação a Z, né? Agora. Isso aqui vai ficar XY. Vou precisar calcular também a derivada do AZ. Eu vou precisar calcular a derivada do AZ em relação a x. Então, em relação a x, isso aqui dá o quê? 2xy mais z ao quadrado. E eu vou precisar também calcular a derivada do AZ em relação a y. Derivando isso aí em relação a y, isso fica só x ao quadrado. Então, calculei todas as derivadas que preciso. Agora é só uma questão de colocar todo mundo ali em cima, né, no lugar correspondente. Então, vamos lá. Eu vou ficar indo e voltando nesse slide aqui. Então, a conta que eu preciso fazer é de substituição. Quem que eu tenho na direção do eixo x? Então, esse rotacional aqui, ó, na direção do eixo x, ele tem as componentes derivada do AZ em relação a y menos derivada do AY em relação a z. Derivada do AZ em relação a y é x ao quadrado. Vou colocando aqui os que eu já utilizei, né? Esse aqui eu já utilizei. X ao quadrado. Então vamos lá, eu coloco aqui x ao quadrado menos a derivada do AY em relação a z. Derivada do AY em relação a z é xy. Então vem aqui e coloco menos xy. Mais, agora vamos olhar na direção j. AX em relação a z. AX em relação a z é zero. Então vou colocar zero aqui. Menos AZ em relação a x. Quem é AZ em relação a x? AZ em relação a x é 2xy mais z ao quadrado. Então isso aqui vai ficar menos 2xy menos z ao quadrado. Né? E por fim, na direção k. Deixa eu tirar esse zero aqui para a gente não ficar ocupando espaço demais. Esses dois sinais de menos eu posso fazer o jogo de sinal, já colocar o menos para fora. E aqui vai ficar 2xy mais z ao quadrado. Pronto. Agora, por fim, aqui na direção k, quem que vai na direção k? Derivada do AY em relação a x. O AY em relação a x é YZ. Então, vou colocar aqui YZ. Menos derivada do AX em relação a y. AX em relação a y, esse último aqui que está faltando, é 2y mais x. Então, aqui vai ficar 2y menos x. Né? Então, tá aí. Esse é o rotacional do campo vetorial A num ponto arbitrário, né? Porque aqui eu não especifiquei quem é x, y e z, né? Está calculado num campo arbitrário, num ponto arbitrário do espaço. Lembre-se que o objetivo era calcular o rotacional num ponto específico, é o ponto de coordenadas menos 1, 0 e 2. Agora basta colocar x igual a menos 1, y igual a 0 e z igual a 2 nessa conta e ver o que acontece. Então, nesse ponto aqui em particular, o rotacional do campo vetorial A, né, calculado no ponto P, vai ser dado pela seguinte expressão. O que vai dar aqui na direção x? Bom, o x vale menos 1 e o y vale 0. Então esse termo desaparece e vai dar 1 na direção i, só i. Na direção j, o y vale 0, isso aqui desaparece, o z vale 2, vai ficar 4. Mais 4 na direção j. E o que acontece na direção z? É essa conta, né? O y vale 0, some, o x vale menos 1, aqui vai dar 1 positivo. Vai ficar 1 na direção k. Então, se eu não errei na continha, o campo vetorial, o rotacional do campo vetorial no ponto P é dado por esse vetor aqui. Então, o que esse vetor aí representa para a gente? O eixo de rotação de um objeto que for colocado exatamente em cima do ponto P, ali dentro daquele campo vetorial.
Legal? Então, o cálculo do campo vetorial, do rotacional, né, está relacionado com essa noção de rotação. Os cálculos podem ser feitos dessa maneira, que eu estou apresentando para vocês, né? E o significado é esse que a gente discutiu aqui, né, dos objetos rodarem ou não. Bom, eu vou ficar por aqui nessa videoaula e na próxima videoaula a gente discute um pouco mais algumas noções de campo vetorial.